como batistas brasileiros, filiados à Convenção Batista Brasileira, o nome Batista, ele não é patenteado. Portanto, qualquer igreja pode adotar o nome Batista. Não quer dizer que toda igreja que tem o nome Igreja Batista é filiada à Convenção Batista Brasileira. Então, nós somos uma igreja filiada desde o seu nascedouro, desde o seu nascimento, à Convenção Batista Brasileira. E a Convenção Batista Brasileira, ela tem por princípio a autonomia da igreja local. Cada igreja local tem a sua direção. Contudo, nós somos unidos por um sistema cooperativo. As igrejas organizadas em todo o Brasil, e eu creio, e aí vai um dado não recém-visto ultimamente, mas que nós já somos hoje mais de 8.000 igrejas, talvez, em todo o Brasil. Então, nós temos como princípios a cooperação e seguirmos o planejamento executado pela Convenção Batista Brasileira. E os batistas têm como princípio missões. A denominação batista é uma denominação, acima de tudo, missionária. Como batistas brasileiros, nós somos hoje a maior agência de missões do Brasil e uma das maiores do mundo, porque como batistas nós estamos também em vários países do mundo. Então nós, durante 3 meses do ano, nós fazemos especificamente campanhas de missões. No mês de março, nós fazemos a campanha de missões mundiais. Então, no mês de março, nós voltamos os nossos olhares para o mundo. Como está? Como está a evangelização do mundo? Olhando da ótica dos batistas brasileiros. E nós levantamos uma oferta missionária para o sustento de missões mundiais. Os missionários batistas, eles são sustentados pelo povo batista brasileiro. Então, o missionário, ele recebe da Junta de Missões Mundiais. Ele não tem que levantar pessoas para o seu sustento, mas a própria Junta de Missões, através das pessoas, mantém o seu sustento. E nós temos, no mês de julho, missões estaduais. Nós celebramos as missões do nosso estado. E, graças a Deus, dentro dessa questão de missões estaduais, hoje nós estamos envolvidos como igreja diretamente, e eu falo um pouquinho mais na frente. E no mês de setembro, nós olhamos para missões nacionais, missões no nosso país. O tema, todo ano nós temos um tema, e o tema deste ano é o chamado de Deus para a Igreja Batista continuar a missão até que toda a pátria seja alcançada para Cristo. O nosso lema é Minha Pátria para Cristo. É que o Brasil conheça a Jesus Cristo. E a nossa divisa está em Josué 13:1. Josué 13:1. Ainda há muitíssima terra a ser conquistada. Eu vou pedir para colocar esse texto para que nós possamos ler juntos. Vamos ler juntos? Josué já era idoso e o Senhor lhe disse: você está envelhecendo e ainda há muita terra a ser conquistada. Vamos ler a parte B? E ainda há muita terra a ser conquistada. Então, meus queridos e amados, nós somos desafiados como
igreja a assumir o papel da geração de Caleb. E o que vem a ser a geração de Caleb? Caleb foi companheiro de Josué. E Caleb, aquela geração que seguiu Caleb, ela não se acomodou. Ela partiu para conquistar a terra que ainda não tinha sido conquistada. É uma geração que não temeu os gigantes e segue conquistando os novos territórios para o reino de Deus. A nossa junta de missões nacionais, ela levantou alguns dados e mais de 2.265 municípios seguem sem igreja ou congregação batista. Eu não sei, não pesquisei quantos municípios nós temos no Brasil, mas ainda temos 2.265 municípios brasileiros que não têm uma igreja batista, né? Às vezes a gente olha para a capital, e especialmente Recife, nós somos privilegiados, porque nós temos muitas e muitas igrejas, não é? Temos muitos crentes, o evangelho, graças a Deus, tem crescido, mas ainda há muitos municípios no Brasil que não têm uma igreja batista. Eu sei que Pernambuco nós tínhamos, não sei se mudou, 175 municípios, e nós tínhamos um desafio, que era cada município do estado de Pernambuco ter uma igreja batista. Dentro desta campanha, quando foi feita, esta igreja adotou o município de Caetés, e ali partimos para fundar uma igreja, e temos uma igreja hoje ali em Caetés. De Caetés nós alcançamos o município de Capoeiras, então nós estávamos em 2 municípios, temos 2 igrejas hoje, em Caetés e Capoeiras. Como princípio batista, nós batistas, nós fundamos uma igreja, e quando essa igreja fica autônoma, ela segue o caminho dela. Então a igreja que nós fundamos, que nós ajudamos a construir, ela não é da primeira igreja batista em Cajueiro, ela é uma igreja do povo de Deus. Então, ela é uma igreja autônoma, organizada, e ela segue o seu caminho. E o papel dela é fundar outras igrejas, e assim a gente segue multiplicando. E hoje nós estamos ali em Lagoa dos Gatos, onde a equipe vai estar daqui a pouco indo para lá. E Lagoa dos Gatos foi um desafio. Lagoa dos Gatos é uma igreja, tinha um irmão lá, irmão João, não sei se alguns irmãos lembram, e às vezes a gente estava aqui no culto durante a pandemia, e irmão João entrava e dizia: ajude-nos aqui em Lagoa, porque não tem uma igreja batista aqui. E cada culto o irmão João entrava no chat e dizia: nos ajude, nós não temos uma igreja batista aqui. E o clamor do irmão João chegou. E nós fomos à convenção, e ali na convenção, levamos aquele clamor, e existia um casal que estava recém-formado no seminário, pastor Rafael Ribeiro e a missionária Fabiana, que estão hoje em missões nacionais, estão, não sei se no estado do Ceará, e aquele casal se disponibilizou a ir para a Lagoa dos Gatos, e ali nós começamos aquela frente missionária, aquela congregação em Lagoa dos Gatos. Veio a pandemia com bastante intensidade, e aquela congregação foi praticamente fechada, né? Fechada, e aí nós tínhamos no coração que Deus nos tinha dado aquele campo, e nós não podíamos nos render. Uma das coisas que a gente aprende na obra missionária é a perseverança. E nós ali perseveramos naquele trabalho, começamos a trazer o desafio para o nosso Ministério de Missões. O nosso Ministério de Missões aceitou aquele desafio, e nós passamos aí uma vez no mês
à Lagoa dos Gatos. E lá não tinha pastor, só tinha somente o irmão João, e nós alugamos de novo um local, reabrimos a congregação e começamos a pregar a palavra. O nosso Ministério de Missões indo uma vez, ultimamente estava indo duas. Os homens de valor também abraçaram esse trabalho missionário e começaram a ir também. E Deus nos deu um pastor para aquela comunidade de Lagoa dos Gatos. E nós fomos ali, realizamos uma viagem missionária e empossamos um pastor, o pastor Gustavo. E aí veio a enfermidade do pastor Gustavo. O pastor Gustavo tinha um câncer e está afastado daquela obra. E aí foi aquela água gelada em cima de todo mundo, mas logo agora que a gente conseguiu um pastor para estar lá, e esse pastor não pode estar à frente, mas o nosso Ministério de Missões não desistiu, continuou firme, e nós continuamos a orar, sempre crendo que Deus estava à frente, e Deus nos enviou um pastor Júnior, em breve vamos trazê-lo aqui para a igreja conhecer. Pastor Gustavo está na cidade, pastor Gustavo está sendo amparado pela igreja, nós não desamparamos o pastor, embora é muito difícil o sustento na obra missionária, mas como igreja e convenção nós estamos mantendo o sustento do pastor Gustavo e estamos conseguindo manter também o pastor Júnior ali, e para minha alegria, pastor Júnior me ligou ontem, nós tivemos a reunião da nossa liderança, e eu disse, pastor Júnior, quantas pessoas nós temos hoje em Lagoa dos Gatos? E ele disse, pastor, eu terminei de fazer o levantamento, e nós temos 21 irmãos como membros da igreja, e 5 irmãos como congregados. Então nós já temos hoje 26 pessoas congregando. Quando o nosso Ministério de Missões entrou, eu acho que nós tínhamos irmão João e a família dele. Eu lembro de Olga me dizendo, pastor, só tem irmão João e a família dele, pastor, não tem mais ninguém. Muitas vezes irmão João pregava para os filhos dele, só ia para a igreja, mas pregava para os filhos. E hoje, para a glória de Deus, nós temos 26 pessoas lá na congregação em Lagoa dos Gatos. 26 almas ganhas para Jesus Cristo, para o reino de Deus. Então, está dentro do desafio missionário, está dentro dos 265 municípios que ainda não tem uma congregação. Nós estamos, uma coisa que alerta também nossos olhos, é que nós temos hoje o crescimento numérico dos evangélicos. Aqui não falo só como batista, mas como evangélicos que crescem no Brasil. Graças a Deus, que crescem em Recife. Mas, meus irmãos, a grande expectativa que nós temos é que se os evangélicos crescem, deveria existir uma melhoria geral naquela cidade, naquele local onde os evangélicos crescem. Por quê? Porque nós estamos falando de transformação. O evangelho transforma. Só que a grande contradição é que o evangelho tem crescido, mas nós temos visto um aumento de tudo quanto é sequelas. Eu não vou citá-las aqui, porque acho que não vale a pena, mas de tudo quanto é males da sociedade, a gente tem visto o aumento. E esse é um grande desafio. Cada ano nós trazemos um tema para a nossa igreja. E vou aproveitar aqui e vou lançar o tema de 2026. Nem estava no planejado. Mas tem coisas que eu digo que nem eu sabia que ia. Então, né? Mas o Espírito Santo sabia. Então, eu entendo que é um momento do Espírito para fazer isso. O nosso tema de 2026, qual é o tema desse ano da igreja? Enraizados. Qual foi o tema de 2024? Ajustando a rota. E 2026, o nosso tema será
transformados para transformar. Deus nos transformou. Eu sou transformado em Cristo. Amém, glória a Deus. Mas para que você foi transformado? Só para ficar feliz? Só para ficar feliz? Para ficar sentado e satisfeito? Não. Deus nos transformou para muito mais. Deus nos transformou para transformar. Deus nos transformou para transformar a nossa casa. Amém? Quantos não se converteram? Foi o primeiro da sua casa. Quem aqui foi o primeiro da sua casa que se converteu? Olha aí, tem algumas mãos. E depois de você, começaram a vir os outros. Conheço famílias que se converteu 1, 2, depois 3. Hoje toda a família é convertida. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, transformados para transformar. Você se converteu, Deus transformou você para que você transforme a sua casa. Agora, cuidado, não é para transformar a sua casa na sua força e no seu tempo. É para transformar a sua casa no poder da oração, no poder do joelho dobrado, no poder do testemunho que Deus vai te dar. E o teu testemunho, ele só vai ter autoridade quando você verdadeiramente for transformado. Como é que você pode falar de transformação, dizer que Jesus transforma, quando Jesus não transformou a tua vida? Eu, vendo o nosso irmão seminarista Robson falando aqui na frente hoje, e a gente chega a ficar emocionado com ele, porque eu acompanhei Robson desde antes da sua conversão. E eu estava dizendo ali a pastora, viu, Robson? Eu disse, olha, Robson era um improvável, mas como Deus tem transformado a vida de Robson, como é gostoso ver o amor de Robson pela obra, pela entrega, isso contagia. Transformado para transformar. Eu só posso falar daquilo que eu vivo. Então, transformar a sua casa, transformar a sua comunidade, transformar o seu ambiente de trabalho, transformar onde você estiver. Então, esse é o nosso tema, baseado em Romanos 12 e 1. Então, nós como batistas brasileiros, temos tido essa preocupação. E uma preocupação que não vem de hoje, vem desde que escreveram o hino 439. Minha pátria para Cristo, eis a minha petição, não é? Salve Deus a minha pátria. E a minha pátria começa na minha casa. Terceira coisa, nós precisamos despertar para não cairmos no perigo da acomodação. E a acomodação é quando a gente olha para a gente e diz, está tudo bem, está tudo tranquilo, não precisamos mais fazer missões, não precisamos mais nos estender, tem alguém lá perto que faz, mas Deus nos levantou, e nós não podemos nos acomodar, e para que não nos acomodemos, nós não podemos perder a sensibilidade para com os perdidos. Nós precisamos entender que pessoas precisam de Jesus Cristo. Não entender, eles já sabem, cada um que siga seu caminho, cada um que siga a sua vida. Eu acho que uma grande arma de Satanás dos nossos dias é esse. Cada um que siga a sua vida. Eu faço o meu. Cada um que faça o seu. Cada um vai prestar conta a Deus. O Senhor nos chamou para sermos anunciadores de boas novas. Nosso papel como igreja, para mudar a sociedade, não é interferirmos na sociedade, mas é testemunharmos de um poder transformador, que começa na nossa vida. A começar em mim, quebra corações. Se o meu coração não for quebrado, se o meu coração não for transformado, como eu posso levar esse Jesus ao outro? Como eu posso falar? Então, primeiro eu preciso viver essa transformação.
Deus deu uma palavra para Josué. Deus reconhece o avanço, mas lembra, ainda ficou muita terra para ser conquistada. A missão de Josué era conquistar todas as terras. Ele cumpriu, mas não integralmente. Ainda existia terras a serem conquistadas. A missão não acaba enquanto houver pessoas sem Cristo. Enquanto houver pessoas sem Cristo, a missão da igreja, ela não acabou. Caleb nos traz um exemplo, e a geração de Caleb é a geração que não se rende. Lembra das promessas de Deus. Josué 14, não vou ler porque o relógio está num ritmo diferente do meu e já está bem adiantado. Lembra das promessas de Deus, está lá em Josué 14. Viva pela fé, não pelas circunstâncias. Esse é o nosso grande desafio. Nós somos chamados para viver pela fé, e é pela fé que nós temos chegado até aqui. E é pela fé que nós temos, como igreja, levado a palavra, encontrado vidas, semeado. Eu costumo dizer que nós queremos, como igreja, ser conhecidos como a igreja que povoa os céus. É a igreja que prega a palavra, é a igreja que vê almas se convertendo. Esta é a grande razão de ser do Senhor. Então nós precisamos olhar para Deus, não olhar para os gigantes. Olhar para Deus. Quando a gente olha para o gigante, a gente perde a luta. Mas quando a gente olha para Deus e não para o gigante, Davi, diante daquele gigante, que todo mundo estava temendo, todo o exército de Israel estava temendo, olhava e dizia: eu não tenho como lutar com esse homem. Davi, talvez alguns o tiveram até como, usando uma linguagem nossa, como metido, não é? Quem é esse? Quem é esse menino? Quem ele pensa que é? Quando Davi olhou e disse: quem é esse gigante para afrontar o exército do Deus vivo? Davi, diante do gigante, ele era pequeno, mas quando Davi olha para Deus, ele vê o gigante pequeno. E assim, irmãos, quando nós olhamos para Deus, nós não olhamos para as circunstâncias e os problemas se apequenam. Quando nós olhamos para os problemas, nós não olhamos para Deus e os problemas se agigantam. Então, olhemos para Deus. O sinal já foi falado hoje aqui isso. Então, terceira coisa, não desanime com a idade ou com as limitações. Aos 85 anos, Caleb ainda quer conquistar montanhas. Aos 85 anos, Caleb se levanta para conquistar as terras que ainda não haviam sido conquistadas. Aos 85 anos, Deus havia lhe dado vigor espiritual e força física. Então, não esqueça, não espere ser chamado. Tome a iniciativa de ir e conquistar. É assim que nós temos avançado como igreja. É assim que nós partimos para conquistar ali Lagoa Encantada. Lagoa Encantada é porque eu morei próximo à Lagoa Encantada, viu? Lagoa dos Gatos, né? Lagoa dos Gatos. Lagoa Encantada já foi alcançada para Cristo também. Lagoa dos Gatos. E é assim que essa igreja quer continuar marchando, né? Nós temos, nesses últimos 25 anos, estamos partindo para a implantação da terceira igreja. E eu creio que ainda há territórios em Pernambuco para ser alcançado. E Deus vai levantar a PIB Cajueiro. Então, queridos, nós queremos responder ao chamado missionário, um chamado para ocupar vazios missionários, um chamado para revitalizar e implantar igrejas. Como igreja, nós já participamos também
de revitalização de igrejas. Nós tínhamos uma igreja em Jericó, que estava há 20 anos fechada. Estava lá o templo, o último obreiro que passou por lá fechou a igreja, deixou a chave com a vizinha e foi embora. E nós apoiamos a reabertura daquele trabalho na cidade de Jericó. Canaã, que estava há 10 anos fechada, e a gente também, através do pastor Ivanildo, que até domingo passado estava aqui, é um homem de Deus incansável na obra missionária, e ele chegou aqui no domingo. Pastor Ivanildo, ele disse: pastor, eu estou fazendo uma obra em 11 bairros, lá em Afogados da Engazeira, e nós estamos precisando de uma caixa de som. E a caixa de som custava, a caixa que ele queria parece que custava R$500. Eu disse: pastor, vá lá na igreja no domingo. E o nosso irmão Josemir, quando nós compramos esse som, renovamos o som aqui da igreja, então nós ganhamos uma caixa amplificada, uma caixa, e a caixa estava no gabinete guardada. Eu disse: deixa essa caixa aí, ela vai ter alguma utilidade. E quando o pastor Ivanildo chegou, dizendo, eu digo: pastor, vamos ver se essa caixa presta aqui. Então, a caixa estava lá novinha, com controle remoto, com tudo. Então, essa caixa foi entregue para evangelização. Essa caixa foi entregue, ele disse: olha, quando eu estiver pregando, eu vou fazer um vídeo, vou trazer para mostrar a igreja. Então, Deus tem levantado a PIB Cajueiro, graças a Deus, e nós falamos isso, irmãos, não para a glória nossa, mas para a glória de Deus, para a glória do Senhor, é para a glória dele que nós atuamos. E também participamos sempre da ajuda ali a Cristolândia, que também faz parte de missões nacionais, ajudando na recuperação de jovens que têm sido sequestrados pelas drogas, não é? Então, nós, como igreja, estamos engajados nesta missão de revitalizar e replantar igrejas, na visão de plantação de igrejas. E eu quero, concluindo, dizer a você que Deus continua procurando Calebes na nossa geração. Deus continua procurando mulheres e homens, homens e mulheres dispostos, sensíveis à sua voz, prontos para avançar. O Brasil ainda precisa ouvir a mensagem que Jesus transforma. E nós queremos não sermos apenas salvos em Cristo. Não fazemos parte daquele grupo chamado como 3 S's: salvos, sentados e satisfeitos. Nós não queremos fazer parte deste grupo. Nós queremos fazer parte do grupo que entende que ainda há muita terra a ser conquistada. E nós queremos convidar você a renovar o seu compromisso missionário, a entregar tempo, talento, recursos, para que outros ouçam o Evangelho. Tem uma coisa muito forte, muito forte. Isso é muito antigo, mas eu ainda acredito que seja verdade. Nós, eu e você, gastamos mais com Coca-Cola do que com missões. Pense só na sua mente aí, quanto eu gastei com Coca-Cola este ano. Talvez você nem tome Coca-Cola, você é uma exceção, mas é uma regra geral. Tá? Talvez McDonald's, talvez, não é? Quanto você gastou? E quanto você ofertou para missões? Faça esse parâmetro, só precisa fazer esse parâmetro aí. Talvez um hambúrguer, né? Aquele hambúrguer gourmet que você come todo domingo, não estou dizendo que você deixa de comer ele não, né? Talvez o nutricionista diga, eu não tenho autoridade para dizer não, mas o gourmet parece que é bem saudável, né? Bom,
Mas quanto? E quanto você ofertou para missões no ano? Não estou falando do seu dízimo, estou falando de uma oferta. Embora os dízimos também são missionários. Então, meus queridos, esse é o desafio. E não parou, a obra continua em nome de Jesus. E se alguém está aqui nessa manhã, que quer entregar sua vida para Jesus, eu quero orar com você nesse instante. Alguém aqui nessa manhã, levanta sua mão, vem aqui à frente e a gente vai orar com você. Pastor, nessa manhã eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu quero seguir caminhando com o Senhor. Eu quero me dedicar completamente ao Senhor. Então vem aqui à frente, nós vamos orar com você em nome de Jesus, né? Nosso querido Zé Wilker. Zé Wilker é um filhão amado, e eu entendo que com essa decisão aqui na frente, ele está dizendo: eu quero me reincorporar a esse exército. Ele é soldado desse exército, ele nunca deixou de ser soldado desse exército, não é? Mas eu entendo que ele está aqui dizendo: eu quero me reincorporar a esse exército, eu quero voltar, eu quero estar no campo de batalha, porque ele é um dos que ama vidas, e acompanhei tanto tempo, caminhamos juntos, e eu sei do coração dele, sei da sinceridade do coração dele, né? Fica aqui com ele, Daniel. Vamos orar em nome de Jesus, pela vida de José Wilker. Há mais alguém nessa manhã que quer vir aqui até o Senhor? Sai do teu lugar e vem aqui em nome de Jesus. Então vamos orar pela vida do nosso irmão Wilker, esse momento aí de festa, de reconciliação com ele. Glória a Deus, né? Cada um dando o seu abraço. É muito querido, muito amado, um irmão muito precioso, né? A festa nos céus. Glória a Deus. Seja um novo momento na vida de Zé Wilker, né? Pode vir, gente. Quem quiser abraçá-lo, pode vir, em nome de Jesus, porque ele sabe o quanto ele é querido, o quanto ele é amado, né? Para a glória de Deus. Amém. Glória a Deus. Irmã Kátia também, que é uma mãe. Ele tem algumas mães aqui, né? Irmã Kátia também é uma mãe do coração aí de José Wilker, não é? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pela vida do José Wilker, Senhor. Uma vida tão preciosa. E nesta manhã, Senhor, o seu coração é aquecido pela tua palavra. E ele levanta-se dizendo: eu sou soldado deste reino. Pai, sara as suas feridas. Renova as suas forças. Ele faz parte da geração de Caleb, Senhor. E que um novo momento aconteça na sua vida, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Eu quero convidar os nossos aniversariantes